Beleza, deu certo. Enfim, o título é um pouco falso, tá? Eu não acho que o déficit primário é fake news da direita. Mas eu vou comentar logo aqui na introdução tudo o que eu penso e depois eu vou provar as coisas que eu estou falando. Ou seja, essa introdução que eu vou falar tudo que tem no vídeo. Se você não quiser ver as provas, não precisa, tá? Só que é interessante, tá? Que eu vou trazer aqui um monte de dados que vocês não normalmente não veem por aí na mídia, etc, tá? Fiz uma pesquisa um pouco extensa. Esse vídeo tem 64 slides, mas eu espero que dure no máximo meia hora esse vídeo, tá? Você que tá aí vendo aí no YouTube e agora começou todos os barulhos da sexta-feira, tá? Vou até tomar um esquinho aqui, tá? Para não me estender, porque eu sei que não, nem todos vocês assistem tudo, tá? O que é que tem nesse vídeo? Olha, primeira coisa, eu defendo reestatização de algumas empresas. E aí eu vou estudar no final do vídeo o caso exclusivamente da Eletrobras. Eu acho que existe uma propaganda contra-estatal porque as pessoas querem privatizar e ganhar dinheiro em cima disso. Como? Através de acionistas minoritários. Meu vizinho está ouvindo Nirvana, não sei se está dando para ouvir aí. Mas aqui tá, tá? Segunda coisa, é, além de defender a estatização, além de falar, né, que no final do vídeo que existe propaganda contra empresas privadas para que ela seja privatizada e as pessoas possam ganhar dinheiro em cima disso, ou seja, eles sabem que o serviço vai ser pior, eles sabem que o Estado ele vai ganhar menos com isso, vai ter menos dinheiro para investimento, vai ter menos lucro em cima do estatal. A ideia é que se privatizar, as pessoas podem ganhar mais dinheiro por isso. Quanto tipo de pessoa? 1% das pessoas, que é mais ou menos o tanto de gente que tem comprando ação hoje no Brasil. Eu acho que é 2 ou 3% dos brasileiros. Não lembro mais o dado. Esse dado eu não estudei, tá? Então pode ser 40 e eu estar falando merda, tá? Mas eu acho que é 2 ou 3%, beleza? Além disso, eu vou provar aqui para vocês que déficit primário foi uma coisa que inventaram para fazer propaganda contra o Lula, o que não quer dizer que o Lula não está fazendo déficit primário, tá? Mas eu vou explicar mais para frente. Déficit primário, foda-se. Essa é a conclusão. E a outra coisa também é que demonizar o gasto público só acontece quando é o Lula. E eu vou te falar, porque na verdade existe essa ideia de que é só a esquerda que não pode gastar o dinheiro público. E eu vou mostrar isso também para você, beleza? Então eu espero que seja bem rápido. Primeiro ponto do vídeo que eu vou mostrar é como a direita, como a mídia, como todo mundo mostra os dados. E depois eu vou mostrar através dos dados oficiais, né? Muita coisa que é escondida, tá bom? Você que não vai ver o resto do vídeo, bom, é isso que vai ter no vídeo. Eu vou provar tudo que eu estou falando, tá? Você pode achar que eu sou maluco, que eu sou governista, que eu defendo e tal. Mas eu acho que para você achar tudo isso, você tem que ver o vídeo e falar que tem alguma coisa errada, né? Porque as provas são no vídeo, beleza? Leia, que a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada, beleza? Estatais e a criminalização do investimento público. Por que que eu tô esse título, né? Porque é um título chamativo, eu gostei, tá? Gostei. É, e existe uma criminalização do investimento público pela esquerda, tá? Se a esquerda investe, ela é punida. A ponto de quando alguém fala que gasto público é investimento, as pessoas começam a tirar chacota. Por quê? Porque elas estão viciadas nisso, ou seja, alguém ensinou elas que quando o governo fala que gasta em investimento, o governo está mentindo e elas que são as pessoas espertas, né? Ou seja, é um estilo MBL de fazer lavagem cerebral, beleza? Mas aí eu também vou mostrar para onde vai esse dinheiro de investimento, se é só gasto, bora. Isso é o que eu acredito, vou deixar logo claro, tá? Mais de 800 serviços caros e ruins foram reestatizados no mundo, tá? Não vou me alongar nisso aqui não, beleza? Beleza, aqui é uma coisa que esse dado aqui eu uso na minha pesquisa de China, que é a pesquisa mais longa que eu já fiz. Eu estou morrendo de medo de escrever sobre ela, enfim, porque eu tenho muita coisa que eu não sei ainda. Mas, enfim, os países que são considerados desenvolvidos, né, que estão em azul aí, eles.
eles normalmente colocam um dinheiro ah, em questões financeiras, tá? Não vou me alongar nisso aí, não, beleza? É, economia sobre. Nossa, tá quente, tá? E eu ainda tô tomando um whisky. Economias que são desenvolvidas, é, qual é a divisão, né, de estatais aí não financiarizadas, tá? Das, das empresas? Bom, pode ver aqui nas empresas das economias avançadas são muito poucos, e na China e nos países avançados são muito mais, tá? Por que que eu trouxe isso aqui, tá? Porque esse SOE significa ah, State Owner Enterprise, tá? Que é empresa pública, tá? O que eu quero dizer aqui é o seguinte: por que que eu trouxe esse dado? E esse dado, ele mostra que o tipo de característica de economia, que é um tipo de economia emergente, ela tem características diferentes de economias avançadas. E as economias avançadas, elas são muito financiarizadas. Eu trouxe um exemplo mais para frente e depois a gente vê, tá? E as economias emergentes, elas precisam ser produtoras, tá? E e esse dado aqui, na minha opinião, é o que fala que a China é um problema para os Estados Unidos por conta disso. Porque os Estados Unidos ganham dinheiro baseado em dinheiro e a China está fazendo dinheiro baseado em produção e estratégia racional, tá bom? Não é sobre isso o vídeo, vamos embora. Beleza. Multinacionais, estatais around the world, volta do mundo, né? Ao volta do mundo é uma tradução ótima, né? Por todo mundo, tá? A maioria fica na Europa e na Ásia, ok? Só para dar um contexto, tá? Existe tanta empresa pública. A empresa pública não é o diabo, não é o inferno, etc, etc. Vamos lá, empresas públicas brasileiras. O Estado ele tem como empresa única dele um quarto das empresas estatais, tá? São deixa eu ver aqui, são 150, sei lá, 143, eu acho. Esqueci de cabeça. Controla indiretamente 64 e tem economia mista 11%, beleza? Aqui é o relatório agregado das empresas estatais federais. Todos os dados de estatais estão nesse relatório. Todo ano o governo mostra esses dados, tá? E é interessante porque nesse dado mostra qual empresa deu prejuízo e de quanto, qual empresa deu lucro e de quanto. Eu nunca tinha visto esse dado antes de eu começar a pesquisar. E porque as pessoas não, porque não se divulga esse tipo de dado, tá? Então é interessante porque a gente sabe exatamente qual empresa tem prejuízo, qual empresa tem lucro, tá? Ou seja, quem fala um dado errado é porque ou não fez o cálculo, ou fez o cálculo errado, ou é um canalha, beleza? Aqui a gente está vendo que o número de estatais está diminuindo, né? A União tinha 44, de forma indireta, e controlava dos 79, de forma indireta, né? Em 2021 os números eram maiores, 47, controle direto, 107 controle indireto, beleza? Esse aqui é o Ricardo Amorim, né? Um vídeo dele viralizou, apareceu para mim, eu não sigo ele e tal, mas ele tem quase 2 milhões de seguidores. E eu queria que esse vídeo que viralizou, eu queria ver aqui com vocês, que talvez você não tenha visto. Aqui, vamos ver. Você que De novo, financia. vou tentar. Você Vai. sabia que é você que financia o déficit das estatais? Somadas, as estatais brasileiras federais tiveram em 2024 um déficit de 8 bilhões de reais. O pior resultado que elas tiveram desde 2002. E quando eu falo somadas, é porque aí a gente tem algumas empresas que tiveram grandes lucros e outras enormes prejuízos. A Petrobras sozinha, por exemplo, deve ter tido um lucro perto de 80 bilhões de reais. E tiveram várias outras que foram lucrativas. E ainda assim a soma disso tudo dá um déficit de 8 bilhões. O que significa que tem um monte de estatal perdendo muito dinheiro. E a minha pergunta é, por que a gente mantém essas empresas? Considerando o seguinte, quando a estatal tem déficit, quem paga somos nós, são os nossos impostos. O dinheiro sai basicamente das contas públicas para cobrir o rombo das estatais. E quem paga esse dinheiro das contas públicas somos todos os brasileiros através dos nossos impostos.
Em resumo, cada vez que o governo fala em criar uma estatal que dá prejuízo, é a gente pagando dinheiro que normalmente acaba funcionando como um cabide de emprego para um monte de gente que o próprio pessoal do governo indica quem está lá. Aliás, vários deles, vários figurões, têm papéis muitas vezes nessas próprias estatais e recebem, além do salário que eles têm no próprio governo, extra. Essa é uma das razões disso. Para completar, as estatais muitas vezes, não são todas, obviamente toda generalização é injusta, mas muitas vezes você tem estatal sendo usadas em esquemas de corrupção. Em resumo, o Brasil precisa repensar o papel das estatais. O Brasil é um país que tem um número de estatais incomparavelmente grande em relação a qualquer outro. Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando de centenas de estatais. Quando a gente fala de outros países, eles têm, em geral, coisas que são unidades de estatais. Quando passa muito, alguns passam de 10, 20, 30. Os que têm mais, o Brasil tem mais de 400. Isso aqui não faz o menor sentido. A gente precisa repensar isso, até porque o buraco, como foi falado, está ficando cada vez maior. Chega da gente desperdiçar o dinheiro público, que é o dinheiro de todos nós. Curtiu esse vídeo? Beleza. Curtiu esse vídeo? Claro que não, né? Tá, por que que eu trouxe esse vídeo? Porque ele comunica muito bem para as pessoas um monte de mentira, tá? Eu vou explicar melhor, né? Para quem gosta de ver vídeo de 40 minutos, né? Sobre isso, beleza. Eu tirei print de alguns posts do Instagram do Ricardo Amorim pra gente rir um pouco. O Brasil bateu mais um recorde, mas isso não é motivo para comemorar. O Brasil voltou a ser um país de classe média. Mas por quanto tempo? A inflação de janeiro foi menor em décadas, mas não comemore. O resultado fiscal em 2024 não foi ruim, mas as perspectivas para os próximos anos são. Ou seja, né, quando as coisas estão boas, ainda assim estão ruins. Quando estão boas, até quando tá bom, né? A ideia é criar um ambiente de incerteza, de insegurança, mesmo quando, cara, economista de direita, influenciador de direita, ele não consegue negar que a economia está boa, tá? E por que que ele não consegue negar? Porque todos os números mostram que a economia são boas. Eu vou falar sobre isso durante a série, óbvio, né? Lucas, mas eu vou no supermercado, as coisas estão caras. A comida tá cara mesmo, beleza? Tá tranquilo? Normalmente a gente só consegue ver resultado de políticas públicas a médio, curto e longo prazo. O Bolsa Família a gente consegue ver em curto prazo o resultado disso, que é a diminuição da fome, né, maior de gente comprando em bares e restaurantes, como eu mostrei no outro vídeo, etc. Ou seja, existem algumas questões, e estatal normalmente é isso, que você só vai ver a médio e longo prazo, e o pré-sal é um exemplo disso. Mas não um vídeo sobre isso. Vamos lá, vamos continuar. Ou seja, pô, a comida tá cara, né? Sim, existe uma história para isso. Eu sei que você não tá nem aí para explicação e só quer que resolva. Só que às vezes a pessoa, não existe solução para a direita, tá? Pela direita. Sabe por quê? Porque só existe solução pela esquerda. Esse é o grande ponto, tá? Eu estou me estendendo aqui nos comentários, né? Comecei devagar. Vamos próximo. Beleza. Número de estatais por país. Esse cara é mestre em Yale em economia, tá? E isso me fez ficar isso aqui, ó, dá para ver, né? Foi candidato a vereador por São Paulo, foi o deputado mais econômico da história de São Paulo. Foda-se, tá? Foda-se. Ele fez um post aqui, né? Número de empresas estatal do país: Suíça, Japão, Estados Unidos, né? E Brasil. Olha, esse número aqui de empresas estatais é um número baseado em empresas federais, municipais e estaduais, tá? Esses outros números aqui são só empresas da federação. Se contar todas as empresas públicas dos Estados Unidos tem mais de 6 mil empresas estatais, tá? Vou falar sobre isso depois, beleza? É, sim, as empresas estatais custaram 20 bilhões os cofres públicos. Eu não tenho o número de 2020, tá? Mas as empresas estatais deram lucro ano passado, em 2023, tá? O resultado de 2024 ainda não saiu, beleza? E quem paga é o contribuinte. As estatais estão dando lucro, tá bom? Esse cara ser mestre em Yale só me faz pensar uma coisa. Ele está mentindo para as pessoas. Isso me deixa muito triste. Agora, o assunto Bolsonaro ser preso me deixa bastante feliz. Vambora? Contas do governo acumulam um déficit de 68,8 bilhões até novembro de 2024.
10 estatais campeãs de prejuízo no governo Lula. Segundo o Ministério da Gestão, prejuízo contábil é de 5 bilhões de reais no ano atrasado. Aqui as empresas que mais dão prejuízo. 300 milhões da Embrapa, etc, etc. Eu repeti. Total de estatais. Aqui tem um número correto, né? Esse, assim, é um número mais justo, né? Que é o número de estatal com estatal. Mas aqui dá para reparar também que a Índia tem muito, a Hungria tem muito, e a China tem mais de 51 mil estatais, tá? E hoje a China está caminhando para ser a maior economia do mundo. Ou seja, a gente vai ter que repensar tudo que a gente pensou, tudo que a gente estudou nas décadas de 80, 90 sobre economia global. Tanto é que os países estão voltando a se nacionalizar, se keynesianizar, se schumpeterizar, né? Para quem não conhece Schumpeter, né? Enfim, vamos lá. Elas estão voltando a. Tem eu acho que é Nipp, que é um economista alemão também, na década de 30, né? Que ele fala um pouco sobre isso também, sobre defender a indústria nacional e tal e tal. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, esses são os caras que vão explicar as coisas que estão acontecendo, tá bom? Beleza. Acumulado no ano de janeiro até novembro, o rombo chega a 68 bilhões. No mesmo período, o valor deficitário era de 112 bilhões. Ué, quer dizer então que o rombo diminuiu? Rombo, né? O déficit primário diminuiu. Por que que está escrito rombo aí? O que que é um rombo? Parece coisa que é a corrupção, isso remete a roubo, isso remete a assalto, isso remete a, enfim, tudo isso, né? Por isso que essa palavra está aí, para deixar você puto, tá bom? Isso que é a parte que eu falo que isso significa criminalizar investimento público, tá? Que em vez de eles falar que déficit primário não significa nada, ninguém sabe o que que isso significa. Toda vez que eu pergunto o que que é um déficit primário, a pessoa vai lá, pesquisa no Google, porque ela não sabe o que que é. E não precisa saber, tá? Não precisa saber, eu pesquiso isso aqui porque é meu trabalho, tá? Eu sou sociólogo, eu quero entender a porra da realidade, da sociedade, né? Tá bom? E eu sei disso, né? Conta disso. Ninguém precisa saber, tá? Ser ignorante nisso aqui é tranquilo, beleza? Mas olha que interessante. O Lula gastou, o governo juntou, né? O governo Lula juntou quase praticamente a metade, né? Praticamente a metade do déficit que teve no ano passado, né? Olha que interessante. Quer dizer que o governo está gastando menos. Diferente do que se parece, que está gastando mais. O filho da puta do Nicolas Ferreira ainda vem falar coisa absurda, por exemplo, de cartão corporativo da Janja. Foda-se, meu filho. 66 bilhões de reais. Essa é a diferença. Não, 50 e poucos bilhões de reais. Essa é a diferença de um ano para o outro, tá? Detalhe. Melhora, tá? Esses números vão melhorar. Olhem, tá? Imagem de compromisso fiscal do governo sai arranhado e déficit zero pode vir só em 2032, ok? Isso aqui é pelo Pedro Zanata na CNN, beleza? Vamos lá. FMI diz não acreditar que o Brasil vai atingir déficit zero em 2024. Aqui a enviada especial, né? Aline Bronzan. Beleza? Governo fecha 2023 com déficit primário de 230 bilhões. Pior resultado desde 2020. Zerar o déficit, consultoria projeta que faltam mais 90 bilhões para 2024. Aqui está o resultado, né? Relacionado ao PIB, né? E aqui tem esse post, né? Esse post eu não vou deixar para refutar ele depois, não, porque isso aqui é literalmente isso aqui é fake news, tá? O Estadão já viu, tá? Ok? Olha aqui. O lucro das estatais esse ano, no ano 2021, foi o recorde mesmo, histórico e tudo mais, né? Isso é verdade. Agora, queda de 69 bilhões relacionado, isso é mentiroso. Isso é falso. Por quê? Porque é o seguinte, essa queda de 69 bilhões que a gente viu aqui, ó, cadê? Que a gente viu aqui de 66 bilhões e tal, né? Dias diferentes, né? Mas enfim, qual que é a ideia disso aqui? Isso não. Olha, peraí, deixa eu até. Ok, deixa eu tentar aqui marcar para isso. Se refere a estatais diferentes. O déficit considera o resultado das economias não financiarizadas federais, estaduais e municipais, né? Por exemplo, a Petrobras e a Eletrobras, que foi responsável por 57% do resultado de 2021. Ou seja, eles não consideraram o resultado das estatais que mais dão lucro e consideraram só o resultado das estatais que dão prejuízo. Olha que interessante, né? Ou seja, metade do valor de lucro
do governo do ano de 2021, né, do governo do Bolsonaro, eles simplesmente tiram, né? Ou seja, só mentira estatística, tá, gente? Isso aqui, ó, é feito exclusivamente para enganar as pessoas que não têm esse tipo de informação. Que você vê essa imagem e automaticamente você fica puto. Porque aqui, ó, o Bolsonaro é melhor que o Lula. É isso que isso aqui tá comunicando, né? E eu quero que esse valor aqui volte, tá? Pense nesse valor aqui, porque ele vai reaparecer aqui, que segue caindo, tá? Vamos lá, vamos ver então. Aí aqui o G1, tá? Para não mostrar negócio, um único veículo, tá? O G1 tá falando sobre a mesma fake news, né? Ou seja, né? Uma coisa amplamente divulgada pela mídia, né? Que é realmente, mas a gente não consegue. Infelizmente, a gente não consegue controlar a fake news, beleza? Vamos lá. O que é o caralho do déficit primário, né? Déficit primário é o seguinte, gente. Você tem 10 moedas de ouro no seu banco. Vamos dizer que você lucra 5 moedas de ouro. Você tem 15 moedas de ouro no banco, no cofre. Se você tira 7 moedas de ouro para fazer um investimento, você teve um lucro de quanto? Ué, de 5 moedas de ouro, né? Não acabei de falar? Porém, você teve déficit primário de 7 moedas de ouro. Não, de 2 moedas de ouro, desculpa. Porque agora você está com 8 moedas de ouro, 15 menos 7, né? Ou seja, você tá com 8 moedas de ouro agora. Eu acho que eu vou ter que desenhar. É a caneta. Então você estava com 10 moedas, tá? Nossa, que letra. Você tem um lucro de 5. Então agora você tem 15 moedas. Você investe 7 moedas de ouro e agora você tem 8 moedas de ouro em caixa. O seu déficit primário é de menos 2, tá? Você tem um déficit primário de 2. Ou seja, se você não investe esses 7 aqui, você tem um superávit primário de 5 e lucro de 5. Só que é o seguinte, se você só lucrar sim, de 5 em 5, tá tudo ótimo, tá? Mas o que que o governo pensa? Ele precisa de investir mais para ganhar mais, tá? Então essa é que é a ideia, tá? Depois eu vou mostrar, calma. Qual é o déficit primário registrado pelo governo, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central? Esse dado é do Ministério da Fazenda e do Banco Central, tá? Deixa eu tirar os desenhos daqui, não consigo agora, né? Não consigo. Qual que é o déficit primário? 11 bilhões, não é 69, não é 66, não é nada disso, tá? 11 bilhões. O déficit zero, que é o plano do Haddad, eu discordo do déficit zero, tá? Pelo amor de Deus, eu sou completamente contra isso. Tá? Lembra disso aqui, ó? Pera aí, tá? Lembra disso, né? Compromisso fiscal do governo, não vai atingir só em 2032 e falta 90 bilhões. O governo conseguiu 0,09 do PIB em déficit. 11 bilhões de déficit numa economia de 11 trilhões de reais no ano. 0,09 do PIB. Ou seja, o FMI estava errado, todos os economistas estavam errados e o governo conseguiu entregar e ponto final. Que a ideia é que o Lula falou 0,1 é zero. Ou seja, 0,09 do PIB, uma economia tão grande, eu sei que é uns bilhões de reais, é dinheiro, óbvio, sou imbecil, tá? Eu estou falando a escala, né? Não seja burro também. A escala é tão grande que virtualmente ele conseguiu. Isso entra em qualquer margem de erro, tá? Ou seja, o governo conseguiu uma coisa que todo mundo estava falando que ele não ia conseguir. Esse é o governo que eles chamam de fraco, tá? Mas, Lucas, esse valor de 43 bilhões aqui que você está escondendo, né? Se eu estiver escondendo, tá na tela, né? 33 bilhões, 32, né? Eu acho que é um pouco mais de 33, tá? E eu vi em outro negócio lá. Não, acho que é 32. Estou confundindo o valor. A maior parte dele foi levado por causa das coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul, das enchentes, etc, né? Toda vez que alguém falar mal de déficit primário, você chega para ele e vai falar o quê? 3/4 disso foi para ajudar as obras do Rio Grande do Sul. Você é contra o governo gastar dinheiro com isso?
Aí você responde isso. Vamos ver o quão canalha ele é, tá bom? Outro detalhe, 81% a menos do que em 2023, que o déficit foi de 228 bilhões, ou seja, o governo simplesmente cortou quase 200 bilhões de orçamento. Eu sou contra isso. O governo não deve fazer déficit zero agora. Mas o governo prova uma coisa: se ele quer, ele consegue. O governo consegue dominar a economia. Ou seja, ao meu ver, isso aqui é uma demonstração de força. Isso quer dizer que eles conseguem fazer aquilo que eles querem. Eficiência, beleza? Vamos lá. Isso aqui são mais dados. Se você quiser pausar o vídeo para ler, eu acho que está ficando muito longo, tá? Mas uma coisa eu queria mostrar aqui para vocês. Cadê minha caneta? Que é isso aqui, ó. 200 bilhões disso aqui foi a diferença do ano que a gente pagou de um ano para o outro em juros, tá? Isso aqui é que o Banco Central faz quando ele aumenta os juros. Ele aumenta em 200 bilhões de reais o orçamento. Ou seja, hoje o Brasil poderia ter 200 bilhões de reais em superávit, em dinheiro no caixa, se o Banco Central não tivesse aumentado os juros, tá? Por que que o Banco Central aumenta os juros? Porque o Banco Central está fazendo oposição ao governo, ponto final. Beleza? Eu vou ter um vídeo só para juros, né? Então eu não quero comentar muito sobre isso. Esse é o relatório que eu falei e é a base que eu uso também para olhar se uma estatal tem lucro ou se uma estatal tem prejuízo, tá bom? Vamos olhar aqui então o relatório, mas peraí, o relatório está falando que o faturamento em 2023 foi de 1 trilhão de reais nas estatais e que teve lucro de 200 bilhões? O que que é isso? Ué, mas por que que eles estão falando que teve déficit se teve lucro? Porque déficit, gente, não importa. É uma coisa completa. O banco ele não tem todo o dinheiro que está naquele númerozinho, tá? Ele só tem guardado um certo dinheiro. O resto é tudo crédito, tá? Gente, a economia do Brasil, tá? Olha só, mano. Isso aqui tudo estatal, tá, gente? Isso aqui é estatal, fazendo 200 bilhões de lucro por ano. Esse ano, 2023. Aí o que. Ah, eu esqueci de mostrar isso aqui também, né? 430 mil empregados, ok. Beleza, beleza. Olha só. Isso que eu quero que vocês tenham na mente, tá? A maior parte da história do Brasil, com o Lula no poder, com a Dilma no poder, com o Temer no poder, com o Bolsonaro no poder, com o Lula de novo no poder, a maior parte dessa história, as estatais são lucrativas. Mas o pessoal faz propaganda para que elas possam ser privatizadas e vendidas para que eles possam ganhar dinheiro. E a gente fica com um serviço ruim e caro, tá? Se vocês quiserem, vejam um relatório. É muito simples, tá? Eu acho que esse relatório tem 58 páginas, mostra em gráficos muito claros qual estatal deu lucro, qual não deu. Eu acho maneiro de ver, né? Mas, enfim, vejam os dados oficiais. Eu sempre falo que eu olho o número oficial e eu não me informo pelo Instagram, porque o Instagram não mostra esse tipo de coisa, tá beleza? Beleza, 44, tan, 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 tan. O que que eu ia mostrar aqui? Parte desse dinheiro aqui vai para acionista privado, tá? Esse aqui que é o pulo do gato de querer privatizar, tá? Esse aqui. Por isso que eles querem economia mista, por isso que eles querem PPP, por isso que eles querem. Porque é essa parte que eles saem ganhando, beleza? Agora, o lucro tá bem claro aqui, né? Beleza? Esse ano, né? Porque eu tô. Ano de 2024, que eu tava falando o ano de 2023. A Petrobras tem um lucro de 32 bi, tá? A Petrobras ainda não divulgou todos os números ainda, beleza? E o resultado está crescendo, tá, gente? É maior. Ou, se- ou seja, né, sinceramente, as pessoas estão. A direita tem que inventar coisa para entender que, para falar que a economia tá ruim, que o Lula tá gastando, a gastança do Lula, quando na verdade o Lula está economizando, né? Que ele não, que a esquerda não sabe fazer governança pública, quando na verdade os estatais estão dando mais lucro, né? Tirando 2021, foi o recorde, ok? Em que é o déficit? Ou seja, o que é esse para onde está indo o dinheiro, beleza? Aqui eu peguei, tá? É, 11 bilhões de dólares aqui para uma empresa, tá? Que eu acho que que é uma empresa da Petrobras na Holanda, né? Que eles procuram, né? Cadê? Hidratos fornecedores. Ah, não, outra coisa.
Isso aqui é uma plataforma que vai acontecer aqui no Espírito Santo, tá? Cadê? 11 bilhões, né? E, cadê? Tô um pouco cansado, tá? Dei 9 horas de aula hoje, beleza? Aham. Isso aqui é uma plataforma que vai ser construída em Aracruz, não é? Tá tudo cantando, tá. Estamos falando, vimos para cá, traz um prato cheio de fornecedores capixabas e tal. É isso mesmo, estaleiro em Aracruz. Ou seja, né, vai ter os capixabas, nós, né, vamos ter mais empregos, empregos melhores, investimento maior aqui, tá? Isso aqui é para onde o dinheiro vai, gente, tá vendo? São 3 bilhões de reais, tá? É para esse tipo de coisa que o dinheiro está indo. Vamos ver. Aqui o governo autoriza mais 67 bilhões, milhões, tá? Em investimento aqui para a empresa, para que isso é? Para roubar? Não, gente, calma lá. Vai receber mais emprego para explorar novas áreas de busca de petróleo e gás natural, para aumentar a reserva. Esse dinheiro, detalhe, tá? Vem do lucro da própria Petrobras. Não é imposto, não é empréstimo. Você não está gastando R$ 1 a mais com isso. Isso é só a Petrobras sendo bem gerida, tá? Reinveste, essa empresa PNBV aqui, ó, que é uma empresa lá da Petrobras, né? Eu acho que ela é da Holanda, né? Dessa que eu estava falando. Ou seja, as pessoas ficam querendo enganar vocês, que quanto mais dinheiro público está sendo investido, mais você paga imposto e tal, e tal. E olha só, existe esse tipo de empresa que aumenta a própria renda sem precisar aumentar empréstimo, pegar empréstimo com banco com juros, nem também precisa de dinheiro para público de imposto para isso. Beleza? Vamos lá. A Codevasf, que é uma das empresas que mais gastaram, tá? O investimento soma 150 milhões, né? Agora, para que isso? O objetivo da empresa é fornecer água e abastecimento humano a 22 municípios. O sistema beneficiará 300 mil pessoas no projeto. Dinheiro público sendo usado não conta para os outros, hein? Para levar água para as pessoas. Eu sei, né? Esses petistas vagabundos, né? Vamos lá. A expansão desse território. Sou responsável pela produção de 4, 4,1 milhões de toneladas de item agrícola por ano, com valor bruto de 5 bilhões de reais, tá? Ou seja, então deu mais 340 mil empregos, direto e indireto. Por isso que ninguém entende, né? Como que o governo do PT consegue diminuir tanto o desemprego, né? Será que é com investimento público? Não é o Reagan que fala que o melhor programa social é o emprego? Ou seja, né, o Reagan acha que o PT tem feito os melhores, né, programas sociais, eu imagino, né? Mais um. O hospital É porque eu vi nessa lista Vou olhar aqui se ela entra na lista das 10 empresas que mais gastaram. Hospital Nossa Senhora de Conceição, eu acho. Não tenho certeza se é esse, tá? Mas isso aqui eu quero trazer, tá? Hospital, isso aqui é empresa de tecnologia, banco que dá lucro, tá? Isso é uma parte subsidiária do banco que deu prejuízo. Todo o resto do banco dá lucro, tá? Então, dentro das várias empresas que o Banco do Brasil tem, essa é uma que deu prejuízo, tá? O outro detalhe que eu quero falar sobre isso, eu não falei. Procure as estatais campeãs em lucro. Pausa o vídeo e faz essa procura. Não existe esse gráfico. Por que que esse gráfico está aí? Esse gráfico tá aí porque é isso que as pessoas querem que vocês saibam. Elas querem que vocês ficam puto porque tem empresa gastando dinheiro e dando prejuízo. É isso que eles querem que você saiba. É isso que a Abril quer, é isso que a Veja quer, né? Ou seja, por que que não, por que que na sua pesquisa não apareceu esse gráfico de lucro? Esse gráfico o governo faz e, e não chega na gente. Não chega, Petrobras deu tanto de lucro, não chega, a Eletrobras deu tanto de lucro. A gente tem que pesquisar e pesquisar muito, porque esse tipo de pesquisa aí é o que sai, beleza? Vamos voltar lá. Ou seja, né, aquele monte de hospital lá dando prejuízo, né? Que eu mostrei para vocês, e aqui mais um desses casos. Esse hospital estava abandonado e muitos se opuseram à nossa intervenção democrática de administrá-lo, ou seja, as pessoas estavam contra o governo criar um hospital público, gente. Reforça o papel estratégico estatal de desenvolvimento do país e entregar melhores serviços públicos à população. Ou seja,
Sabe? Esses bandidos do PT estão criando até hospital público, gente, com dinheiro público. Meu Deus. E olha só como que as coisas são. Por que que as pessoas falam de déficit primário e não falam de prejuízo, que é o que realmente seria ruim? 9 das 13 estatais com déficit têm lucro. Elas estão ganhando dinheiro e reinvestindo. Por que que isso aqui não tem saído? Ué, por que que o Ricardo Amorim, o Nicolas Ferreira, por que que o Bolsonaro, a Carla Zambelli têm falado sobre déficit primário e não prejuízo? Porque as empresas estão dando lucro. Essa é a grande mentira do déficit primário. Por isso que o título ele é um pouco chamativo e tal, um pouco de clickbait, mas é verdadeiro. Déficit primário é enganação da direita. Ok? Esse é o caso da SERP e da Dataprev, que acumula até o terceiro trimestre lucros de 426 milhões e 385 milhões. E ambas registraram déficit primário, mas com lucro. O mesmo acontece com a Amobras, um lucro de 101 milhões. Ou seja, né, rapidinho a gente já encontrou 1 bilhão de lucro aqui, né? Mesmo com empresas que estão dando déficit. Beleza. O Nicolas Ferreira não falou isso para vocês? Ué? Acho que ele esqueceu. Talvez ele tenha esquecido. Talvez os 500 mil reais é, que ele gasta ali com os assessores dele estão sendo gastados de forma eficiente, tá? Mas eles não acharam esse estudo, talvez, né? Que é público, tá? Eu achei pesquisando na internet, tá bom? Se você quiser me dar os 500 mil reais para trabalhar, tá? O Nicolas Ferreira, nem fudendo, tá? Mas eu aceito, tá? Porque a grande pergunta real, tá? Foucaultiana, é quem pode gastar. Não é o que, não é com o que, não é quanto, mas é quem pode gastar. Vamos ver. O governo Bolsonaro deu um calote de 95 bilhões. E quem teve que pagar? Cadê? Opa! Quem teve que pagar foi o governo Lula em 2023 e 23 e o governo pagou. Beleza? Ou seja, como que o governo Bolsonaro teve, né, superávit em 2022, né? Ele simplesmente ele falou, ó, esses 95 bilhões eu vou pagar depois. Perdeu a eleição, glórias a Deus, ao Altíssimo Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, né? É, ele perdeu a eleição e esses 95 bilhões ele falou, ano que vem eu pago. E teve, se eu não me engano, 45 bilhões, ou seja, de, de superávit. Ou seja, a verdade é que ele teve um déficit de 40 bilhões, né? Só que isso aí ficou totalmente mascarado, tá? Vamos lá. Pacote de 273 bilhões, uso da máquina pública, impulsiona Bolsonaro na eleição e não tem punição à vista. Tá bom? Pela Reuters. Beleza, galera? Olha, eu vou dizer, o Lula e o Haddad estão falando 300 bilhões, né? O Bolsonaro gastou 300 bilhões. Eles arredondaram, óbvio. Quando a gente fica falando de números, assim, fica muito abstrato. Óbvio que faz muita diferença. Mas quando o Bolsonaro gasta, quando a direita gasta, é normal, pode, é eficiente, é bom, é bonito, é belo, etc, né? Só a esquerda que não pode gastar dinheiro, beleza? Uma dessas coisas aqui foi para dar diesel mais barato para caminhoneiro, para fornecer motociata, para como é que é? Quando a gente financia, né? Para financiar essas coisas todas, tá? Inclusive Auxílio Brasil, né? Que era 400, passou a ser 600. Aí financiou e a medida provisória é de pouquíssimos meses, só enquanto durasse o programa eleitoral. Foi bizarro. E ainda assim, esse otário, esse fracassado, esse perdedor, perdeu, perdeu, perdeu. Vamos lá. O cara tinha 300 bilhões para fazer a imagem dele melhorar e perdeu a eleição. Beleza, vamos lá. Aqui é um caso, né? A Suíça tem 4 estatais, né? Principalmente ligados ao setor financeiro, eu acho, 4, 6, sei lá, aquele número que o Ricardo falou. Como eu não confio nos números dele, é só para vocês entenderem, tá? Na Suíça, quebrou um banco, que é um dos bancos que tinha 190 anos de idade, tá? Que é o Credit Suisse, tá? Incluía 200 bilhões de francos, tá? Se eu não me engano, o franco é R$ 6, tá? Ou seja, esse valor que vezes 6, beleza?
A Credit Suisse vinha registrando prejuízo, enfrentando problema e tal, inclusive, incluindo lavagem de dinheiro, tá? Mas é dinheiro privado, então não tô nem aí, né? Dinheiro privado, eles podem lavar, eles podem ser corruptos, não tem problema. O banco registrou uma perda de 7 bilhões de francos suíços, 7 vezes 6, né? Em 2022, o pior ano desde a crise de 2008. Beleza, em 2004 não ia ter lucro e tal, né? Mas isso aí é dinheiro privado, né, e tal. A UBS, que é um outro banco, né, anunciou hoje a aquisição da Credit Suisse, disse o Banco Nacional Suíço. Essa aquisição foi possível com o apoio do governo federal suíço, da Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro Suíço, do Banco Suíço. Né? Mas como assim? O Banco Nacional da Suíça vai conceder um empréstimo de 100 bilhões de reais, de dólares? Ou seja, quando a empresa privada faz merda, o povo paga. O povo paga. Isso aqui é dinheiro público para salvar dinheiro de banqueiro vagabundo, bandido. Quando esse cara aqui lava dinheiro, o que que ele ganha? Outra empresa compra, ele ganha dinheiro e o Estado vai lá e socorre esse cara, tá? É isso que acontece. Isso não é um evento anedótico, né? Isso acontece o tempo inteiro. Em 2008 foi uma festa disso, tá? Enfim, Esse, isso sim, né? Eles podem. E agora eu vou acrescentar, eles devem fazer isso, tá? Ele não pode deixar um banco desse tamanho quebrar. Agora, na minha opinião, o que que deve acontecer? Em vez de ele fazer um empréstimo para outro banco, ele tem que estatizar esse banco, ponto final. É assim que a China resolve os problemas dele. Veja o caso da Evergrande, né? A dívida, ué, mas isso aconteceu na Suíça só, né? Ah, é, tem Americanas, né? 43 bilhões. Ih, rapaz, 43 bilhões de reais. Rapaz, e agora? Agora o Lema tem que salvar a empresa, né? Pô, fazer alguma coisa, né? Porque o Estado não vai. Ih, rapaz, o Estado vai ajudar? Quando ele fala, tá? Quando ele fala temos que salvar as empresas, tá? Ele tá falando, o Estado tem que ajudar a gente a salvar a empresa. Senão não dá. Banco do Brasil, Caixa Econômica, tá bom? Ajuda a gente aqui a pagar 60% da dívida. O Estado fornecedor de dinheiro para a iniciativa privada e está todo mundo muito bem com isso. Está todo mundo bem com isso. Eles podem gastar dinheiro público, tá? A Casa Branca tem propõe um orçamento de 5 trilhões para o ano fiscal 2023. Eles, o- os americanos, eles podem ter um orçamento muito maior, não tem problema. Eles podem ter um orçamento de 30% do PIB deles, foda-se. Eles fazem o que eles quiserem, eles são cowboys, né? E que não sei o que é. Ok? Ok? Mas espera aí, eles têm déficit fiscal de 1 trilhão de dólares? Que é isso? 1,5 trilhão de dólar? Ué? Então os Estados Unidos estão fazendo déficit esses anos? Déficit fiscal? Mais déficit de 1 trilhão aqui em 2023? 2,7 trilhões em 2021? Que é isso? Os americanos? Mas eu achei que eles tinham responsabilidade fiscal. Eu achei que eles eram, né? Consenso de Washington, né? Eles nunca fizeram essa porra. Isso é produto que eles vendem estragado para país de emergente. E os liberais compram isso. Porque eles são canalhas e eles são burros. Ou são burros. Ou canalha ou burro, tá? Só tem esses dois tipos de liberal que vem esse negócio. Só em gasto militar, que é estatal, tá bom? É 1,5 trilhão de dólares, tá? O dobro que eles tinham falado que ia gastar. Agora eu quero falar da Eletrobras privatização, que podia ser um vídeo só disso. Quer saber? Eu vou fazer um outro vídeo só de Eletrobras e privatização para acabar com esse vídeo agora, tá bom? Porque eu acho que ficou bem claro, né? Qual é a intenção, qual é o plano, por que que as coisas acontecem, principalmente sobre essa questão do déficit primário, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, deixe no comentário e leiam de novo. Estou morrendo de suor. Aproveitei esse dia que meu filho não está e minha namorada não estão em casa para gravar, né? Que aí eu posso falar mais, posso tomar meu esquinho, posso, né, ter mais tempo. E leiam, tá bom?
porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada. Cadê?